Essa semana não. Não. Acho que tá tendo só aquela semana cultural, né? Isso. Cultural. Que tá tendo as palestras Sim. e outras mesas e discussões aí, pelo que eu tenho acompanhado, né? A gente vai gravar, Wilton? Como é que vamos fazer? Vamos gravar porque o Rian já até mandou uma mensagem, acho que até passei para você também, falando que hoje, excepcionalmente, ele não consegue participar da aula, mas que ele ia assistir. Então, a gente grava a aula, né? Ele assiste. E o pessoal acho que também tem assistido, porque as entregas, eu tenho visto que tem tido 3 entregas constantes, né? Então vamos, né? Então, vamos lá. Então, vamos começar a aula hoje, né? Hoje nós vamos trabalhar aí com 2 motores, né? Nós, na aula passada, já trabalhamos com motor DC, e nessa aula nós vamos trabalhar aí com servomotor, motor de passo e o sensor ultrassônico, né? Então, nós temos 2 dispositivos atuadores, né? Então, 2 dispositivos de saída e um dispositivo de entrada, né? E vamos lá. Os motores, os servomotores, eles são muito utilizados dentro da robótica porque eu consigo controlar a sua posição angular, né? Então, muitas vezes, quando eu preciso fazer uma movimentação e essa movimentação eu consigo associar a um determinado ângulo dentro do meu projeto mecânico, o servomotor termina sendo algo bastante útil. Então, por exemplo, quando nós podemos ter como exemplo os braços robóticos, né? Então, eu quero controlar um braço robótico, eu quero controlar o ângulo de abertura do braço, o giro, o fechamento, a abertura da garra robótica. Então, isso é um exemplo bem clássico onde eu consigo trabalhar com um servomotor. E também essa posição angular eu vou associar a um sinal PWM, né? Então, um sinal de modulação. Então, como nós já vimos aí anteriormente, existem portas Arduino aí que eu consigo trabalhar aí com PWM. Então, consigo fazer essa associação. Muito dos protótipos que nós vemos aí na área de robótica, trabalhando com motor, com servomotor, para a construção de braços robóticos, nós fazemos o controle do braço robótico utilizando o potenciômetro, né? Então, eu faço aquele mapeamento, né? Porque o potenciômetro é um dispositivo, um sensor analógico, onde eu tenho um sinal de 0 a 1023, né? E eu faço aquele mapeamento, uso aquela função map, para eu fazer o mapeamento de 0 a 255. Então, são possibilidades aí que eu tenho dentro de utilização de um servomotor. Então, geralmente, os servomotores que nós utilizamos aqui no IFE são servomotores que têm uma liberdade de movimentação de 180 graus, né? Então, não consigo, nesses servomotores que nós trabalhamos aqui, eu não consigo fazer um giro total de 360. Eu nem não posso afirmar com certeza. Acho que o professor Citron consegue me dizer melhor isso. Existem servomotores 360, Citron? É 270, né? O que eu conheço até é 270. Depois eu verifico, faço uma pesquisa aqui para ver se tem alguma coisa a mais, mas eu já usei até 270. Porque no uso do IF são 180 graus, né? Então a gente usa esses motor que vem básico, né? Junto com os kits, e nós trabalhamos aí com um movimento de 180 graus, né? Então aqui nós temos um gráfico, né? Que mostra um pouco aí da atuação, né? Então o tamanho o tempo do sinal, né? Que tem que ser dado para posicionar o motor dentro de uma determinada posição, né? Então, o circuito do motor vai verificar esse sinal, dependendo do tempo do sinal, e vai
fazer o posicionamento do motor aí. Então, a janela de verificação dele é 20... Deixa eu enxergar aqui. Para mim está muito pequenininho aqui. Eu consigo enxergar melhor aqui. De 20 milissegundos, né? Então, se eu tenho num tempo de 20 milissegundos, eu tenho um pulso de 1 milissegundo, eu vou colocar o motor na posição 0. Se eu tenho um pulso de 1,5 milissegundos, eu vou colocar a posição do motor em 90 graus. E se tem um pulso de 2 milissegundos, eu coloco a posição do motor em 180. Então, essa janela de verificação aí, né? Então, ele usa o ciclo, né? O motor usa o ciclo do tempo do sinal positivo, né? O Dutch ciclo aí do sinal PWM, que diferente dos motores DC que nós vimos na semana passada, ele tem um grau de liberdade aí de apenas 180 graus. O motor DC, se eu alimentar o motor DC, ele vai ficar girando num determinado sentido aí, enquanto ele estiver sendo alimentado, ele vai girar num determinado sentido. O que eu posso controlar no motor DC, como nós vimos também na aula passada, seria a velocidade de rotação. Então, basicamente, o que nós temos aqui no IF são esses motorzinhos Toral Pro aqui. Então, todos os nossos kits aqui, nós trabalhamos com esse motorzinho Toral Pro aqui, que atende aí aos nossos projetos, né? Então, basicamente, o que ele tem? Ele tem o pino vermelho aqui, o fio vermelho, que seria o meu 5 volts, né? O terra, que seria o preto ou marrom, que eu vou ligar na GND do Arduino. Amarelo, laranja ou branco, né? Depende do motor. Acho que nos motores do IF é laranja, que é muito igual a esse motorzinho azul aqui, ligado ao pino digital, né? Para nós fazermos aí o controle do nosso motor, né? Wilton, eu coloquei aqui no chat um de 360, que é parecido com esse do lado direito aí, tá? Ah, tá. Legal, esse aqui eu não conhecia esse de 360. O pessoal fala que, por exemplo, quando você vai ter que fazer movimentação em 360 graus com bastante precisão, isso seria uma opção, né? Não sei qual é o consumo dele, porque, por exemplo, nós estamos tentando projetar um carrinho programável, né? Carrinho autônomo. Só que, por exemplo, quando eu mando ele virar 90 graus, o problema que eu estou tendo é que conforme a carga da minha bateria muda, o giro não fica perfeito, né? Então, eu teria que ter alguma coisa para controlar o giro efetivo, né, do motor para não ter esse problema. Quando a carga está alta na bateria, o motor gira um tanto. Quando a carga está baixa, o motor gira menos. É legal, bom saber disso. Pode ser uma solução para o meu problema. Mas continuando aqui na questão do motor, né? Então, o que nós vamos utilizar, né? Apesar do hardware do motor permitir um controle usando o PWM, nós vamos utilizar uma biblioteca, né? Biblioteca Servo-H. Por que nós vamos utilizar essa biblioteca Servo-H? Para tornar o controle do motor mais simples, né? Porque quando eu tento controlar sem utilizar biblioteca nenhuma, a minha programação termina sendo mais complexa. Eu tenho que trabalhar com aqueles tempos de analisar aqueles tempos lá de PWM para que eu consiga acionar o motor, né?
É que Até o motor, o servomotor, né? Ele, quando você utiliza, ele tem um controle perfeito, né? Ele para na posição exata, diferente de outros motores onde você não tem esse controle 100%, né? Então ele utiliza uma referência, você dá um sinal de referência para o sistema, e aí ele vai aumentando, aproximando do valor de referência e vai ajustando o eixo do motor para a próxima posição e compara de novo. Então ele vai fazendo isso de maneira interativa até atingir o valor que você colocou como referência, né? Então, para isso, usa o potenciômetro ali, como para você dar a informação de qual é o sinal, né? Em que ponto que ele vai parar. Existem servomotores que você já tem dentro dele o próprio potenciômetro, né? Não precisa desse potenciômetro externo. Então, ele já faz a comparação própria, né? Conforme ele movimenta o eixo, internamente ele tem um potenciômetro e ele compara com o valor para saber se ele atingiu ou não a posição. É um potenciômetro interno, né? Que ele tem para servir de referência. Então ele é que a gente está usando aqui alguns, né? Mas tem muitos servos motores, né? Que a gente pode utilizar. Aí vai depender do controle, do nível de torque, né? E aí, através do ciclo de trabalho, você faz o ajuste, o controle de ele atingir aquela posição, né? Você vai dando os pulsos, você manda o pulso e ele vai caminhando até atingir a posição pré-definida. Então, diferente do próximo motor que a gente vai ver, né? Ele precisa de uma espécie de retroalimentação, né? Ele pega, compara, traz o sinal de volta e vê se chegou ou não até ele chegar na posição. Então, aqui, só para complementar, né? Então, uma das coisas que a gente utiliza, ó, a biblioteca Servo também, né? É por questões aí de você controlar a frequência da sua porta, do seu comando analog write, né? Para que evite aí problemas de danos aos nossos motores, né? Então, para nós montarmos um motor aqui, né? Fazer um projetinho de um motor bem simples, um controle de motor bem básico aqui, nós temos um exemplo aqui, né? Então, nós temos um potenciômetro. O potenciômetro, olhando o slide de frente aqui, a perna esquerda dele é alimentação, né? A perna direita dele é o GND, e essa alimentação e esse GND vão controlar a passagem de sinal também, né, o pulso de sinal para o motor. E na porta do meio aqui, né, do potenciômetro, eu ligo na porta 0. Então, eu vou fazer a leitura dessa porta 0 e vou mandar a leitura, converter essa leitura de uma porta 0 num determinado intervalo de valores que são entendidos por uma porta do Arduino, para que eu possa controlar aqui o ângulo do motor. Wilton. Oi. Para mim aqui, desculpe, eu não sei se para o Pedro Tá. também está Desculpa. aparecendo o slide anterior. Isso. Então, aqui dei um toque aqui de novo, porque não estava. Então, aqui, ó, olhando, né? Só para recapitular, olhando aqui o nosso potenciômetro de frente, a nossa perninha direita aqui é a alimentação positiva dele, a esquerda, né? Aliás, desculpa, esquerda é a nossa alimentação positiva, a nossa perna direita é a nossa alimentação negativa, que também vai ser a alimentação aqui do motor, né? Então, se nós olharmos aqui a alimentação
também está alimentando o motor. Aí o nosso pino central aqui do nosso potenciômetro vai ser conectado à porta 0, né, para fazer a leitura do potenciômetro. E essa leitura do potenciômetro vai ser mandada analisada e mandada como um sinal para a modificação do ângulo do meu motor, né? Então, eu vou usar um pouco a lógica de programação aqui para fazer o controle desse motor ao longo do processo. Então, aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a importação da biblioteca, então esse include aqui, eu estou colocando dentro do meu projeto o servo.h. Então, isso aqui funciona lá no Tinkercad também. Estou criando uma porta analógica, uma constante, né? Estou criando uma constante chamada analog pin com a porta A0 do meu Arduino. Estou criando uma outra constante chamada digital pin, que utiliza a porta 8. E estou criando aqui um objeto chamado servo1. O que é um objeto? Objeto é um conceito de programação orientada a objeto. Então, quando nós trabalhamos programação orientada a objeto, dentro dessa biblioteca que eu incluí, eu tenho algo chamado classe. O que seria a classe? Seria um molde geral do que um determinado objeto criado a partir daquela classe pode fazer. Então, por exemplo, se nós pensássemos uma classe chamada carro. Então, a classe chamada carro, ela tem quatro pneus, ela pode ter 2 ou 4 portas, ela pode ter motor 1.0, 2.0. Pode ter inúmeras cores diferentes. Quando eu crio um objeto a partir dessa classe carro, daí eu vou dizer, esse carro vai ter 4 portas, esse carro vai ser vermelho. Então, aqui, quando eu faço essa criação do objeto, eu estou criando algo que eu posso modificar para o meu uso. A classe seria a base, seria o conceito do que é o objeto que eu quero usar, então, quais as funcionalidades, quais as características que esse objeto pode ter e pode ser configurado, e quando eu crio o objeto propriamente dito, aí eu consigo acessar. Então, agora aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou anexando o servomotor físico ao pino 5 e o objeto 1. Então, eu estou fazendo a conexão lógica entre o pino que eu vou utilizar e o objeto lógico. Então, digamos assim, digamos que esse pino fosse a cor do meu carro. Então, estou dizendo que o meu carro vai ser vermelho. Então, quando eu faço esse tipo de coisa, eu estou configurando o meu objeto propriamente dito. Então, aqui, depois, quando eu entro no loop, o loop é a parte do meu código, vai ficar se repetindo o tempo inteiro. Então, essa parte inicial de criação do código, ela vai acontecer, de criação das minhas constantes e de inclusão da minha biblioteca, ela acontece uma vez. O meu setup acontece uma vez, então quando eu conecto, eu ligo o Arduino, toda essa programação vai acontecer uma vez. E tudo que está dentro do void vai acontecer enquanto o Arduino estiver ligado. Então, eu estou fazendo a leitura do meu potenciômetro. Então, a primeira int ângulo aqui, eu estou criando uma variável do tipo inteira com o nome ângulo, que eu estou fazendo a leitura do meu potenciômetro. Na linha de baixo, ângulo igual map, então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo aquela conversão, porque o meu potenciômetro, como ele está ligado numa porta analógica, os valores que essa porta analógica pode me retornar são entre 0 e 1023, que são
os parâmetros que nós temos aqui. Então, esses parâmetros aqui, ângulo é o nome da minha variável. Essa variável pode receber valores entre 0 e 1023. E eu quero fazer um mapeamento. Eu quero que esses valores entre 0 e 1023 seja feita uma proporção entre 0 e 180. Então, é como se essa função, internamente, para mim, fizesse uma regra de 3 aí para cada valor. Então, ele está fazendo esse mapeamento. Tudo que eu receber da variável ângulo, que é a leitura do meu potenciômetro, que vai variar entre 0 e 1023, vai ser convertido para entre 0 e 180. E daí, o que eu faço? Eu quero colocar na próxima linha servo 1, né? Então, é o nome do meu objeto. Então, é o nome daquele objeto que eu criei. E eu quero acionar ponto write aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou chamando uma função. Então, voltando ao paralelo do carro, é a mesma coisa que eu falasse para o meu carro vermelho. Carro vermelho, acelere. Então, aqui eu estou fazendo o quê? Servo 1, escreva, né? Então, vou escrever o quê? O ângulo que eu quero que o servo motor fique. E depois eu vou esperar 20 milissegundos. Então, essa espera de 20 milissegundos, o que é? É o tempo que o motor vai levar para chegar no ângulo que eu indiquei aqui. Então, assim que nós fazemos. Então, vejam que é uma programação bastante simples. Eu não tenho que me preocupar com controle de tempo de pulso, não tenho que me preocupar com nada. Por quê? Porque eu estou usando aquela biblioteca servo. Então, aquela biblioteca servo, ela serve para deixar a minha programação muito mais simples. Quando nós precisávamos programar tudo do zero, fazer um controle mais manual de tudo que acontecia dentro da parte eletrônica para que o motor chegasse na produção, demandava de muito mais código de programação. Se vocês perceberem agora, com a biblioteca servo ficou muito simples. Basicamente, eu estou fazendo a leitura do meu potenciômetro, estou fazendo a conversão da leitura dele, que vai de 0 a 1023 a 0 a 180, que é o ângulo que o meu motor trabalha, a variação de ângulo que o meu motor trabalha. Estou mandando escrever esse ângulo que eu li no motor e espero 20 milissegundos para que o motor chegue nessa posição. Então, se nós fôssemos, por exemplo, projetar aí um braço mecânico que usasse 4 servomotores, por exemplo, o que eu teria que fazer nesse cenário aí? Teria que ter 4 potenciômetros, né, se eu fosse controlá-los com potenciômetro, teria que ter 4 potenciômetros, 4 servos e códigos aqui, ângulo 1, ângulo 2, ângulo 3, ângulo 4. E teria que ter 4 objetos servos. Então, quer dizer, eu aumentaria o número de objetos aqui, o número de elementos aqui, de portas analógicas para os meus potenciômetros, de portas digitais para os meus servos, e criaria mais objetos servos aí para eu poder controlar cada um dos meus motores, né? Então, isso seria aí o meu trabalho aí, se eu quisesse, em vez de um motor, colocar aí 2, 3, 4 motores. Então, agora, pode falar, Aston. Eu fiquei uma dúvida. Depois do void setup, ele fala pino 5. Esse pino 5 seria o pino 8 ou não? Eu acho que é pino 8, desculpe, aqui eu acho que é digitei 8, errado. né? Vou arrumar, é outra coisa que eu tenho que arrumar aqui, porque é pino 8 mesmo. Eu setei o pino 8 e no meu comentário coloquei errado aqui. Certo. Opa, mais uma coisinha para nós arrumarmos aqui, porque é o pino 8 que nós estamos usando.
A velha história, você já vai acelerando o pensamento e tem hora que você dá umas... É muito código, acho que esses códigos, como diz, né? Não, Talvez. e aquilo que eu falei, Citão, com essa questão das bibliotecas, facilitou muito, porque tem muita coisa que igual serve um ponto right e eu passo o ângulo. O que acontece dentro desse ponto right aqui está resolvido dentro da biblioteca, né? Que era só esse ponto right aqui, se você for olhar internamente na biblioteca, ele faz um monte de coisa. Daí ele vai ter que fazer aquela associação entre o tempo de pulso o, com o ângulo que ele colocou aqui, que ele vai indicar, para daí ele fazer o acionamento do servo, né? Então tudo isso ficou transparente, né? Virou uma linha só. Então já facilitou muito, assim, aquilo que eu brinco. Tem horas que a gente pega tanta caixa preta na hora de programação que você não tem ideia o que está acontecendo dentro da caixa preta. Tem o lado da facilidade, que você programa rápido, mas tem o lado, assim, eu particularmente, como eu sou muito curioso com as coisas, mas o que isso está fazendo? O que está acontecendo realmente lá dentro? Não consegue enxergar, né? A coisa não acontece porque, é legal e aconteceu assim. Então, umas coisas que realmente a gente, essas caixas pretas dentro de programação, tem hora que a gente fica meio assustado. O risco que corre é a gente perder o contato com a essência, né? Com o fundamento do sistema, né? De como funcionam as coisas. Porque como a gente pega as coisas já prontas, né? Esse é o risco. Exato. Você vira aquele cara que você faz o negócio, mas você não entende o que você está fazendo, né? Isso, às vezes, dependendo, quando você precisa de algo realmente evoluir, né? Porque você fazer coisas que já existem, evoluir pouca coisa, é um parâmetro que a gente tem. Agora, quando você precisa realmente dar um salto grande na resolução de um problema, essas caixas pretas podem ser um obstáculo. A gente costuma ter esse tipo de obstáculo, né? Então, agora nós vamos aí para o motor de passo, né? O nosso próximo motor, né? É o motor de passo, né? Então, o motor de passo, o que ele faz? A cada pulso que ele recebe, ele vai fazer um pequeno movimento no eixo, né? Ele vai converter esse pulso elétrico em movimentos discretos no eixo mecânico dele. Então, por exemplo, eu quero que uma determinada carga acione o motor aí para um determinado tempo. Um exemplo que eu acredito seja o motor de passo, se não for, por favor, Citroën, me corrija, é o motor de vida elétrico, né? Então, vida elétrico, você vai dando os toques, ele vai subindo, ele tem lá um limitador que vai fazer a questão da parada dele, e se você quiser inverter o sentido, você também vai dando toque. Eu não sei se o vida elétrico seria exatamente, no mundo real, um exemplo de motor de passo. Mas o motor de passo ele funciona dessa maneira, conforme eu vou dando um certo toque, mandando pulsos, ele vai fazendo as coisas, né? Então, nós vamos trabalhar aqui um motor que nós temos aqui no IF também, esse 28BYJ48, né? Então, nós temos vários motores desse aqui também aí no IF, então se precisarem nos projetos, é só também aquilo que eu falo, só avisem para a gente conseguir aí fazer aí o momento de agendamento para vocês irem com segurança no campus e a gente conseguir também separar as peças, se for alguma coisa que a gente precisa fazer aquisição, a gente ter o tempo aí para aquisição. Então, Wilton, Oi. não é um motor de passo, não, tá? O motor de
esse De vidro? acionamento da máquina do vidro, né? Ah, Ele não é motor de passo. O motor de passo tem uma característica diferente, que ele trabalha em posições exatas, né? E o motor de entendi, vidro, ele vai até você desligar ou até o fim de curso, né? Ele não entendi. tem... Você não consegue mandar ele parar 3/4 exatamente sem você controlar o motor, né? Entendi. Então, Sem você ligar e desligar. no motor de passo, você ainda tem a mesma ideia do servo, né? Você tem controles mais precisos de posição. É porque quando você manda o sinal para ele, né, ele vai até uma determinada posição. Então, ele é um sistema aberto, ele não precisa de controle, mas ele sabe, como ele tem a posição, né, dos passos, como se fosse uma engrenagem, né, pensando nos passos como se fosse uma engrenagem. Se eu mandar ele andar 20 passos, né, rodar 20 dentes da engrenagem, ele vai parar naquela posição, né? Se eu sei que é essa posição onde ele precisa parar. Então, eu preciso definir o ponto onde ele deve parar, por exemplo, com 20 dentes, com 50 dentes, né? Então, Entendi. com 20 passos ou 50 passos, ele para e você não precisa uma malha de controle, como você precisa no servo motor, né? Entendi. Então, aí você, para questões de automação que você precisa mais precisão de movimento, realmente é bastante importante isso, né? Então, no nosso caso aqui, o motor é reduzido 64 vezes, né? E para nós darmos 360 graus, nós teríamos que ter 4.096 passos, né? Então, por exemplo, a gente poderia fazer uma correlação de graus e passos, né? Poderia fazer essa regra para saber para cada grau quantos passos eu dou, né? Isso. Que daí isso me dá uma movimentação bastante precisa também aí, né? Então é outra é outro motor também que serve naquele problema que eu comentei com vocês lá no começo da aula, né? Eu preciso que o meu robô, o meu carrinho, em algum momento, independente da carga dele, se eu mandar ele virar 90 graus, eu tenho que ter a certeza que ele fez o gira 90 graus, né? E eu comecei a fazer com o motor DC, eu não consigo resolver isso com o motor DC. Então eu vou ter que usar motor de passo. Uma coisa que, por exemplo, pelo menos nos primeiros que eu peguei em motor de passo, não sei se é às vezes algum problema que eu não montei muito legal, que é um circuito que esquenta bastante, né, Aston? Você diz no motor ou no acionamento, no circuito de controle? Circuito de controle, eu achei que ele estava esquentando. Ah, sim, porque a gente vai ver aí mais para frente no slide, né? Que o Arduino ele trabalha com uma corrente muito baixa, né? Então Né? você precisa usar um circuito para aumentar a corrente, né? Um amplificador de corrente. E aí quando você tem esses circuitos amplificadores de corrente, você tem uma dissipação de potência ali, porque para esse circuito funcionar ele dissipa uma quantidade de potência relativamente grande, né? Então, aí, muitas vezes, você precisa do dissipador no seu componente eletrônico, né? No caso do chip ali, né? Deve ser o chip ali. Eu já tive esse problema, mas em vez de esquentar o circuito, estava esquentando o motor. Mas o motor, aí, quando é isso, pode ser a carga, né? Mas mesmo sem carga, ele estava esquentando bastante. Então, é qualidade, né? Muito atrito, um rendimento baixo, né? Ah, sim. Então aqui, vamos lá, né? Nós falamos aqui um pouco do que é, né? Das vantagens do tipo, né? E para fazer a interface com a Arduino, nós usamos aí um chip, né? O ULN 2003A, né?
que a gente usa no driver específico. A maioria dos motores que nós compramos lá no IFE, ele já vem com o driver, né? Então você já compra o motor e já vem juntamente com o motor com o driver, né? E daí, com esse driver, a gente consegue efetivamente fazer aí o acionamento desse motor aí. Então, nós temos aqui um exemplo, né, de um circuito, né? Então, temos aqui a porta, deixa eu ver se eu enxergo mais de perto aqui, porque para mim fica pequeno. Então, nós temos a porta 8 até a porta 11, né? Isso. Que nós estamos conectando ao motor para fazer os controles do motor, e nós temos aí a alimentação do motor, que pode variar entre 5 e 12 volts, né? Então, no caso de nós alimentarmos pelo Arduino, nós podemos alimentar pela porta 5 volts do Arduino, ou se você tiver a certeza que a sua fonte de alimentação no Arduino naquele momento é de até 12 volts, você pode usar a porta VIN do Arduino, que a porta VIN do Arduino ela vai passar a corrente que ela tá recebendo, que o Arduino está recebendo de entrada. Então, por exemplo, se eu ligar uma fonte no Arduino de 12 volts, a minha porta VIN vai fornecer aí 12 volts para o que estiver sendo alimentado nela. Ou também você pode fazer aí, usar o Arduino, fazer duas alimentações, né? Você faz uma alimentação direta no motor da sua fonte de energia, né? E você pode fazer a alimentação do Arduino somente para o controle aí da rotação do seu motor. Então, são possibilidades diferentes aí que você pode fazer aí no seu projeto. Então, aqui também nós temos o uso de uma biblioteca, né? Então, nós usamos uma biblioteca chamada Stepper, né? Nós estamos determinando aqui esse define Stepper per Revolution 500, nós estamos determinando a velocidade de rotação aí, né? A intensidade do sinal, certo? Nós estamos inicializando a biblioteca, né? Então, inicializando a biblioteca usando a porta 8, 9, 10 e 11. Então, são as portas que a biblioteca vai utilizar para fazer o controle do motor. Estamos determinando a velocidade de giro do motor. Então, mais stepper ponto set speed 60. Então, isso é a velocidade de rotação do meu motor. E aqui eu estou criando dentro do meu loop principal uma estrutura de repetição, né? Então, o loop em si já é uma estrutura de repetição, mas dentro dessa estrutura de repetição, eu vou ter aqui as rotações, né? Então, eu vou, durante 3 ciclos do for, girar o meu motor no sentido horário a 90 graus. Então, por isso esse 512. Dentro desses 3 ciclos vai acontecer aí a minha rotação no sentido horário a 90 graus. Depois, no próximo aqui, próximo for, na próxima página aqui, no próximo for, eu vou fazer a rotação sentido anti-horário a 120 graus. E no próximo for aqui, além da rotação no sentido horário, então o mais speed aqui seria para eu acionar a rotação do meu motor. Então aciono, espero 2 milissegundos acionado. Na hora que eu vier para fora aqui,
fazer o teste com a minha variável I aqui, ele vai parar e vou rodando meu motor. E aqui também, no terceiro for, né, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a rotação aí do meu motor e ir aumentando conforme a minha variável I vai aumentando. Então, vou começar com a velocidade em 10, vou aumentando ela de 10 em 10, então 10, 20, 30, 40, 60, minha velocidade vai variar entre 10 e 60, e vou dar um step também, vou dar um passo aí de 40 vezes o valor de I, né? Então 400, 400, depois 800, e assim sucessivamente, e vou dar um tempo aí de 20 milissegundos. Então, são as maneiras aqui, usando a biblioteca de eu controlar. Então, eu dou meu passo e minha velocidade. Então, sempre eu vou ter um passo que eu vou dar, né, dentro do meu motor, que seria o tanto de giro que eu vou fazer. Lembrando que se nós olharmos aqui, ó, nós temos que, para o motor dar uma volta, eu tenho que dar 4.096 passos, né, nesse motor. Então, cada passo que eu dou é um valor. Então, eu poderia até, para saber o quanto eu estou girando esse motor em graus, eu poderia fazer uma correlação entre graus e aquele valor lá, para eu saber quantos graus eu estou girando o motor, passando esses valores aqui. Então, aqui nós temos algumas atividades práticas, né? Então, depois eu vou subir essas atividades práticas lá no Moodle, né? Para vocês irem treinando um pouco de tudo aquilo que nós falamos até agora. Então, é bom procurarem treinar, né? Isso ajuda, além de entender melhor o conceito, ainda ajuda a surgir alguma dúvida, vocês vêm, buscam com a gente, fazem algumas pesquisas também, e isso vai melhorando aí a compreensão de vocês dos dispositivos que nós estamos trabalhando. E, por último, nós temos o nosso sensor ultrassônico, né? Então, esse também é um outro dispositivo que nós usamos bastante, né? Então, esse sensor ultrassônico, ele tem inúmeras utilidades, né? Então, ele pode ser utilizado como um radar. Então, eu quero detectar a distância de um determinado objeto, eu quero determinar se eu estou muito próximo do objeto. Então, por exemplo, se nós formos pensar aí nos sensores de ré dos carros modernos, você usa um sensor ultrassônico que, conforme você vai se aproximando de um obstáculo, ele vai intensificando aí o som do buzzer que tem no dispositivo. Então, isso seria uma. Eu quero um robô autônomo. Então, um robô autônomo, ele tem que enxergar, né? Ele tem que, teoricamente, enxergar os obstáculos para poder desviar dos obstáculos. Então, também nós usamos um sensor. Uma das técnicas que podem ser utilizadas aí são sensores ultrassônicos, né? Porque se você for falar que você vai fazer o seu carro enxergar os obstáculos e desviar através de reconhecimento de imagem, isso demanda de um processo muito mais robusto de processamento. Existe. Hoje tem já projetos aí de carros autônomos que usam o reconhecimento de imagem aí para determinadas distâncias, mas isso exige um nível de processamento muito mais robusto do que o utilizado por um sensor ultrassônico. Então, por isso, ainda o sensor ultrassônico é muito utilizado. Mesmo com dispositivos que usam
processamento de imagem para determinada distância, reconhecer obstáculos, essas coisas, muitas vezes ainda é feita uma combinação das duas técnicas para que você tenha uma precisão maior, né? Porque muitas vezes a imagem pode ter algum problema que pode não ter aí o processamento adequado. Por isso, vocês já devem ter visto aí, muitas vezes, ouvir falar que o carro autônomo meio que atropelou alguém. Justamente porque ainda você tem muitas variáveis para a pilotagem autônoma de um veículo. Então, como ele faz? Ele trabalha mais ou menos como fosse um animal sonoro, né? Então, se você olhar na natureza, nós temos alguns animais aí que utilizam essas ondas sonoras para se locomover, para se orientar, né? Então, eles trabalham na faixa de 40 MHz, né? Então, eu mando um sinal de 40 MHz e conforme o tempo que esse sinal leva para retornar, eu consigo fazer um cálculo e consigo analisar qual a distância que esse objeto está do sensor. É quilohertz. Desculpe a falha. 40 kHz. Então, quando eu trabalho nessa frequência, eu mando um sinal. Esse sinal, se ele encontrar um obstáculo, você vai ter o sinal vai bater no obstáculo e vai retornar, né? Então, nós vamos ter o retorno desse sinal sonoro. E o tempo entre a emissão e o retorno desse sinal vai nos determinar qual é a distância que eu estou do objeto. Então, aqui um pouco dessa explicação que nós fizemos, né? Então, como a velocidade do som é uma constante, a gente consegue também aí fazer o cálculo das distâncias, né? Então, nós consideramos a velocidade do som no ar, né? De 340 metros por segundo, né? E nós vamos ter aí o quê? Para eu descobrir a minha distância, eu vou ter a velocidade dividido pelo tempo e dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque é o tempo de ir e da volta, né? Então, por isso, nós fazemos aí a divisão por 2, né? Então, como eu tenho a distância de ida e a distância de voltar, para eu saber a distância correta, eu termino dividindo aí por 2. Então, veja, basicamente, o funcionamento é esse. Nós temos o emissor vai mandar a frequência, vai disparar a frequência, na hora que a frequência atingir o obstáculo, ela vai ser refletida para o ponto de origem vai captar novamente essa frequência e vai ser possível aí fazer o cálculo da minha distância. Então, o nosso sensor, né, se nós olharmos aqui o nosso sensor de frente, nós temos aqui 4 pinos, né? Então, nós temos o VCC, o TRG, o EC e o GND. Então, nós vamos entender um pouco do que são esses pinos, né? Então, o VCC é a alimentação, né? Então, vou ligar a porta 5 volts do Arduino. Então, aquela porta do Arduino que indica 5 volts
vou utilizar para alimentação. O trig aqui vai ser o minha porta de saída, né? Então eu vou ligar numa porta digital do Arduino porque eu tenho que ter o controle do tempo que eu mandei o sinal, né? Que eu dei o sinal de saída, então eu tenho que saber o tempo do sinal de saída, né? E o eco é o recebimento, né? Então, quando o meu sinal houve a reflexão do sinal no obstáculo, o sinal voltou para o ponto de origem, esse é o meu eco. Então, também eu vou ligar numa porta digital aí. Então, o trig, eu tenho o controle da emissão do sinal e o eco é o meu controle de recepção aí do retorno do sinal, né? E o GND, como nós sabemos aí, é a porta do GND do Arduino. Então, se nós formos montar um circuito, né? Nós teríamos esse exemplo aqui. Quando você usa a plataforma de prototipação, na hora que você põe para simular, ele vai ter a possibilidade de eu mexer aqui um obstáculo virtual, né, para eu conseguir determinar a distância, certo? Então, por exemplo, deixa eu abrir o Tinkercad aqui. Compartilhar com vocês aí a experiência no Tinkercad. Estão vendo minha tela, pessoal? Então vamos lá. Então isso aqui seria o meu circuito, né? Então usei a porta 78, né, para emissão e aqui para enviar o sinal e aqui para o recebimento do sinal, meu eco, né? A minha alimentação, né? GND 5 volts. O meu código está determinado aqui, né? Então, basicamente, o que eu fiz no meu código aqui? Eu determinei o meu pino 8 como aquele pino trig, né? O meu gatilho, né? Que dispara o sinal. Meu pino 7 como meu pino eco, né? Meu sensor de ultrassônico. Criei as variáveis tempo, que eu vou armazenar daí de volta do sinal, a distância em centímetros e a distância em polegadas. Então, esses são são as variáveis que eu vou trabalhar aí no cálculo aí das minhas distâncias, né? Como eu quero mostrar os meus dados aqui na minha saída, no meu monitor serial, eu estou inicializando a porta serial, não serial Begin 9600. Então, estou fazendo uma taxa de transmissão de 9600 bits por segundo. Estou configurando o pino, aquele pino que nós vimos lá, que eu criei, né, da porta 8, o gatilho como output, que é uma saída, né? E estou inicialmente deixando ele como low, estou deixando ele como baixo. Estou configurando, esperando 10 milissegundos e estou configurando o pino eco, né, como
input, como entrada. Daí o que eu estou fazendo no void loop, né? Que é o meu loop principal, que tudo que o Arduino vai fazer vai ficar acontecendo aqui dentro durante o tempo que o Arduino estiver ligado. Eu estou deixando o Arduino, a porta, gatilho alta, então estou dando um disparo, então estou acionando, né, mandando um sinal, então high, estou esperando 10 milissegundos e estou encerrando esse sinal. E o que eu estou fazendo? Eu estou medindo o tempo, né? E para eu medir o tempo, eu vou usar esse pulse in, então, que faz parte desse meu código aqui, né? Então, eu estou criando uma função do sensor ultrassônico, como esse sensor ultrassônico já está na biblioteca padrão do Arduino, eu uso esse pulse in. Então, o pulse in, o que eu meço? Se o tempo, né? Eu pego o tempo que a minha porta eco, que é a minha porta de entrada, estiver alta. Então, enquanto ela estiver recebendo sinal, eu vou medir esse tempo. Vou calcular as distâncias, né? Em metros e polegadas. E aqui, ó, vejo que é o tempo, né? Que eu levei. 29,4 nós vamos ver que é um fator de conversão para centímetros, né, dentro dessa forma, e o 74,7 também é um fator de conversão para polegadas dessa forma. E depois eu vou imprimir isso na tela. Então, vou imprimir serial print, né, distância, o print é a distância em cm, daí vou fazer a distância em metros. Então, eu estou fazendo aqui a impressão das minhas distâncias. Então, se eu pegar esse código e inicializar a simulação, vamos abrir o monitor aqui, ó. Se eu clicar aqui, aquilo que eu falei para vocês, aparece para mim um obstáculo, ó, que eu posso, ó. Esses valores, o próprio simulador dá para mim. Então vejam que esses valores que o simulador já está calculando para mim estão muito próximos do que eu realmente estou calculando aqui. Então, nós pegarmos aqui, ó. Vejam que aqui ficou tão próximo que eu já não estou conseguindo. Então aqui, ó, eu tenho um raio, né? Tenho uma distância de sinal onde o meu sensor consegue aí fazer o cálculo. Então aqui nós temos aí o nosso circuito, bastante simples, e com a simulação nós estamos aí fazendo. Por que eu preciso disso? Porque muitas vezes, dependendo de uma determinada distância que o meu objeto está no meu carro autônomo, por exemplo, eu vou fazer um desvio, ou no caso do sensor de ré, eu vou começar a acionar o buzzer e conforme essa distância vai diminuindo, eu vou aumentando efetivamente aí o sinal sonoro. Tudo bem, pessoal? Aqui tudo bem. Eu só trouxe aqui, Wilton,
a capacidade, né, que ele tem de fazer uma medição de distância. Eu procurei lá no catálogo dele, é de 2 centímetros a 4 metros, né? Então, distâncias maiores ele não seria muito adequado, né? Então, para distâncias entre 2 centímetros e 4 metros. Entendi. Então, isso é uma informação interessante, por quê? Porque daí você sabe é, qual seria a aplicabilidade dele, né? Então, se eu tiver que fazer uma medição de distância muito mais precisa que isso, ou com distâncias maiores ou com distâncias menores, eu vou ter que efetivamente aí buscar outros tipos de sensores, né? Até porque muitos sensores hoje voltados para Arduino são sensores aí mais para experimentos, né? Dúvidas, Pedro? Não. Aí, agora você tem acesso aí às plataformas, né? Tanto ao Teams da disciplina quanto ao Moodle, né? Explore lá, dá uma olhada. Você já conhecia o Tinkercad? Sim, o Tinkercad eu já conhecia. Ah, então legal. Então você já consegue aí trabalhar dentro da maior parte das coisas que nós fizemos até agora, porque tudo que nós fizemos, como nós estamos remoto, nós direcionamos aí os nossos experimentos, nossas atividades para serem feitas no Tinkercad, beleza? Sim. Citron, quer complementar mais alguma coisa? Comentar, né? Porque a gente está falando aqui de alguns motores específicos para aplicação com Arduino, né? Mas se a gente for olhar com outros controladores, né? A gente teria outros tipos de servomotores, por exemplo, e motor de passo, né? Que você pode controlar, por exemplo, a tensão, né? Por exemplo, você tem uma correia e você quer manter ela com uma certa tensão. Ou uma bobina de papel, em lugares onde você tem bobinamento, né, de papel, de chapa, você quer manter ela com ela a tensão. Então, tem motores de passo que você consegue colocá-lo no modo mesmo, fugiu o nome aqui. No modo torque, né? No modo torque, que ele dá a tensão e ele consegue manter a tensão constante ou determinar uma tensão. Por exemplo, se você quer fazer um rosqueamento, né, até um certo torque para não danificar ou para garantir que você tenha uma vedação, né? Então você pode ter uma parafusadeira com um motor de passo, né? Só que são um pouquinho diferentes desses que a gente viu aqui para a aula. Seria um pouquinho isso. Tem os motores que a gente controla a velocidade, né? Coloca no modo velocidade e ele ajusta a velocidade, né? Então você determina a velocidade que você quer trabalhar e ele trabalha sempre naquela velocidade constante. Isso já seria interessante quando você tem sequência de eixos, né, que devem trabalhar na mesma velocidade numa esteira, né, para você não ter problema de falta de sincronismo, né? E também na parte de posição, parecido com o motor, com o primeiro motor que nós vimos, né? Então, ele também pode trabalhar com pulsos para controlar a posição dele, então, para ele parar em determinada posição. Então, aí teria que avançar um pouquinho com outros motores, com potências maiores, né? Aí seria para aplicações vamos dizer assim, de maior impacto, né? Maior impacto econômico, maior impacto em termos de serviços que você vai realizar. O que a gente está vendo aqui são para aplicações, né? Ou para robótica, mas ainda com baixa potência, né? Se eu precisasse trabalhar com alta potência, talvez alguns desses motores, talvez não, com certeza alguns desses motores não seriam interessantes, né?
Seria mais para experimentação, isso que a gente está vendo aqui. Que é o objetivo da disciplina, né? E a partir do momento, se você tiver uma aplicação realmente para fazer um controle, né? De alta potência, seja com grande inércia, né? De alto torque, aí teria que selecionar outros motores e outros controladores, né? Outros drivers aí. Mas é só isso, né? Saber que não está limitado ao que a gente viu na aula, mas a aula é o start para a gente conhecer a programação, o princípio de funcionamento dos motores, né? E onde eles são adequados. Realmente, aqui é um V0, né? Bem básico, para que vocês aí comecem a conhecer algumas possibilidades, né? Essa é a intenção da disciplina, que eu começar aí, abrir um pouco aí as possibilidades, tanto de programação, de microcontroladores e alguns dispositivos aí, sensores e atuadores, né? Mas se vocês forem explorar a fundo aí na área de eletroeletrônica, tem muita coisa que pode ser feita, tem muita coisa que pode ser resolvida. E se vocês combinarem, né, coisas também, né? Então, por exemplo, você usar outros microcontroladores, usar outros motores, aliado isso com Raspberry ou com o próprio Arduino ou com outras tecnologias que existem aí no mercado, vocês vão ver que dá para realmente fazer muita coisa e é uma área assim que está crescendo muito, né? Porque nós temos aí o conceito aí de cidades inteligentes, internet das coisas, tem muita coisa que está surgindo aí, a própria em cima desses conceitos, o conceito de indústria 4.0, então são muitas coisas aí que estão envolvidas aí nessa área e que a gente precisa cada vez mais trabalhar esses conhecimentos. Eu acho que por hoje a gente encerra, né? A gente encerra a aula, a gente depois já coloca o vídeo da aula de hoje aí no Moodle, né? E a gente também vai trocando ideia durante semanas aí, se vocês precisarem de ajuda aí com as atividades do Moodle, com os projetos também aí para a amostra de robótica. Certo, Pedro? Certo. Então, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo novamente e que a gente consiga fazer muita coisa bacana aí durante esse ano aí. Sim, muito obrigado. Eu te agradeço. Até mais, boa tarde. Até. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde.